Boa tarde aí a todos, hein? Daremos início à nossa entrevista coletiva com o senhor vice-presidente, com a pergunta da jornalista Cláudia Boiunga, da EBC, sobre como correu a reunião de hoje com o governador do Estado de Rondônia. Por favor. Presidente, eu gostaria de saber como foi o encontro hoje, o que foi apresentado, que demandas foram feitas, qual seria o balanço desse encontro com o governador Coronel Marcos Rocha. Muito bem. Dentro aí das tarefas afetas ao Conselho da Amazônia, né, nós estamos numa etapa agora aqui de montar o nosso planejamento estratégico, né, com a finalidade de atuar nas 3 grandes vertentes de proteção, preservação e desenvolvimento. Para isso, eu estou ouvindo cada um dos ministros, né, que possuem políticas públicas voltadas para a área da Amazônia e, obviamente, indo de estado em estado para ouvir quem sabe, que são os governadores e suas equipes. Então, hoje, né, nesse rápido encontro aqui, vamos colocar assim, que tive aí com o governador Marcos Rocha, né, ele apresentou de forma muito bem organizada todas as ações que o Estado vem fazendo, notadamente aí na questão da preservação, né, do meio ambiente, né, da questão da preservação da terra, das áreas de proteção, né, da própria ações de fiscalização que o Estado tem condições de realizar, problema das queimadas e, óbvio, né, que aquelas demandas do Estado que necessita uma integração com o governo federal, como, por exemplo, aí, questão da construção da ponte entre Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, na Bolívia, né, a questão que foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro de criar um colégio militar aqui em Porto Velho, bem como uma integração maior entre o INCRA e a Secretaria de Patrimônio aqui do Estado de Rondônia. Né. Então, esses assuntos, então, nós discutimos, foram tratados e estão colocados agora dentro aqui das lacunas que nós tínhamos, para que no dia 25 de março, quando eu for reunir o Conselho, eu tenha condições de apresentar de forma concreta as ações necessárias. Antônia Lima, Rede TV, boa tarde. Como o Conselho da Amazônia pretende atuar no combate às queimadas aqui na região? O combate à queimada, né, a primeira coisa é o monitoramento. Né? Então, hoje, existem 3 sistemas de monitoramento que estão em andamento aí. Nós temos o sistema do INPE, né? Temos o sistema do Sensipan e temos o sistema da Polícia Federal, que alguns estados da Amazônia também utilizam esse sistema, que é um sistema público, né? Um sistema privado que você compra, que é o Planet, que é um sistema americano que tem os seus satélites. Então, a primeira coisa é integrar esse monitoramento de modo que todo mundo esteja falando a mesma coisa. Porque tem estado que tem recurso para comprar, tem estado que não tem, não é? Então, aí há diferenças de resolução, porque tem sistema que usa o satélite, né, óptico, tem outro que utiliza o radar. Então, a diferença do óptico para o radar, quando o tempo está ruim ou à noite, não se consegue observar de forma correta o desmatamento, que depois vai resultar na queimada. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a repressão, né? Nós vamos ter que, não é, fazer um trabalho proativo de avançar em cima daquelas áreas que já estão mapeadas, que a gente já sabe que todo ano, não é, ocorrem as queimadas, e aí nós temos que, a partir disso, orientar aqueles proprietários de terra. Isso aí também está muito ligado à questão do ordenamento territorial, da regularização fundiária, porque terras que não têm dono, as pessoas acabam avançando em cima daquilo ali e invadindo, e aí depois você não consegue nem responsabilizar. Então, é uma tríplice tarefa, né? Uma tarefa de monitoramento, é uma tarefa de regularização fundiária e é uma tarefa, digamos assim, de proativa, de orientação / repressão, se for necessário. Tá bem? Seguimos com a pergunta da jornalista Maria Índia Moura, da Rede AM, sobre terras indígenas. Por favor. Boa tarde, presidente. Rede Amazônica, Rondônia. Eu gostaria de saber, dentro do Conselho da Amazônia, como é que vai se tratar a questão indígena, porque a gente tem aqui muitas áreas de proteção que são alvos de invasão, de grileiros, enfim, que já foram reportadas inúmeras vezes. Como é que o senhor avalia isso? Como é que é a sua visão em cima disso?
A questão indígena, né, ela está muito bem contemplada dentro do nosso ordenamento legal, que necessita fazer que a lei seja cumprida, né, que é a característica primordial do Estado de Direito no qual nós estamos vivendo. E aí são dois aspectos, né, vamos colocar o aspecto filosófico primeiro da coisa, né. Existe uma corrente que quer que o indígena seja preservado praticamente como um ente tutelado, não é, e alimentado pelo Estado, e a outra corrente, onde eu acredito que é uma preponderância dos próprios indígenas, que eles querem ter a capacidade de poder desenvolver as suas potencialidades, não é, e não ser um grupo de pessoas, não é, que esteja fora do convívio com a sociedade. Não é. Hoje está em discussão no Congresso um projeto de lei do governo que regulamente o artigo 231 da Constituição Federal, que permite a exploração econômica em terras indígenas. E aí não é só questão de mineração, porque se discute muito, a mineração, não. Nós temos exemplos bem-sucedidos, não é, em outros estados da federação, onde os indígenas passaram a produzir em parcela ínfima das suas terras, e, a partir daí, eles têm condições até de preservar a sua cultura em melhores condições, porque não estão dependendo de ninguém, e, ao mesmo tempo, eles têm a dignidade de ter uma renda e, com isso, uma inserção maior, não é, dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que esse é o parâmetro maior, não é, de proteção, obviamente, às terras que já estão destinadas ao usufruto dos indígenas. Nós temos hoje praticamente 14% do território nacional destinado aos indígenas, então isso não pode mais ser mexido, vamos colocar assim, compete ao governo federal como responsável, não é, fazer todos os esforços necessários para preservar e proteger, mas, ao mesmo tempo, não é, facilitar a busca de soluções econômicas para que os diferentes grupos indígenas tenham dignidade de vida. Seguimos com a pergunta da jornalista Maiara, sobre áreas reservadas, por favor. Boa tarde, vice-presidente. Aqui é a Maiara Subtil, sou do G1. E, complementando a pergunta da Maríndia sobre terras indígenas, eu queria pontuar a respeito das unidades de conservação, as áreas de reserva, como, por exemplo, a gente tem aqui a Reserva Extrativista Jaci-Paraná, que ela está na lista do top 10 das áreas mais devastadas do país no ano passado, segundo o INPE. E aí eu queria saber também se tem algum projeto, alguma coisa que está em andamento a respeito dessas áreas, unidades de conservação. Dentro do nosso ordenamento territorial, hoje nós temos 14% de terra indígena e 18% de áreas de proteção, áreas reservadas, né, florestas. Então, isso configura quase 1/3 do território brasileiro, não é, destinado a não ser tocado. É óbvio, né, que, se nós não tomarmos as providências, aí, exatamente como foi a pergunta de uma das suas colegas aí, como é que nós vamos resolver o problema do desmatamento, da queimada, ele passa exatamente pelo monitoramento e fiscalização. Não é? E, óbvio, nós temos problemas para fiscalização, temos pela falta de recursos, né? Não temos a totalidade dos recursos necessários para contratar, não é, a quantidade de pessoas que são necessárias para que estejam no terreno realizando essa fiscalização. Então, qual é a solução? É a integração de esforços, integrar os esforços do governo federal com os esforços do governo estadual, com os próprios esforços dos governos municipais, não é? Utilizar no que for necessário as Forças Armadas, de modo que a gente consiga ter gente no terreno executando essa fiscalização. Porque, se não fiscalizar, infelizmente, né, as pessoas vão avançar e vão fazer mau uso dessa terra. E também tem a outra vertente, que é a vertente de educar as pessoas. Não é? As pessoas terão que entender, não é, que, ao preservar, não é, aquela terra, não é, eles estarão fazendo um uso melhor dela. Aí entra a própria questão do mercado de carbono, que a gente tem que discutir esse assunto a sério, precificar isso, não é, e, como consequência, você ter, vamos dizer assim, algo para entregar a quem está preservando a sua terra. Tá bom? Seguimos a entrevista com a pergunta do jornalista João Antônio Alves, da CBN Amazônia, sobre ações de proteção da Amazônia. Por favor. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de saber quais ações
planejadas e que serão abordadas também no Conselho para a proteção, né, e principalmente o desenvolvimento da região amazônica? Muito bem, nós discutimos bastante aqui preservação, né? Então, em relação à proteção, proteção é algo que está ligado ao quê? A você impedir que forças endógenas, né, de fora, não é, agridam, não é, aqui a nossa área da Amazônia. Então, isso está muito ligado à questão de fronteiras, né, a questão de patrulhamento na fronteira, a questão de relacionamento com os países vizinhos. A gente tem que lembrar que, infelizmente, alguns dos nossos vizinhos são os principais produtores de droga do mundo. Essa droga, ela escoa por dentro do nosso território, parte dela é consumida, infelizmente, por aquelas pessoas que terminam por cair nesse vício, e outra grande parte segue para fora do Brasil para abastecer os mercados aí, consumidores da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, é óbvio que isso tem que ser um esforço, um trabalho policial nosso, mas, ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores, né, entrando de cabeça nisso, no seu relacionamento, né, com esses nossos vizinhos, de modo que a gente aumente a integração e haja efetivamente um esforço sinérgico, né, para que a gente, obviamente que não vai conseguir erradicar, né, mas pelo menos que a gente crie o maior número possível de dificuldades e, com isso, proteger, né, a nossa Amazônia. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento que você citou, o desenvolvimento da Amazônia, ele passa por uma tríade, que é a questão da bioeconomia, a questão da infraestrutura e a questão da mineração estratégica, né? Então, são assuntos que estão sendo discutidos dentro do Congresso. A bioeconomia é algo que a gente debate muito, mas termina por fazer pesquisa aqui, acolá, e não se traduz em ações efetivas. E a infraestrutura requer que a gente consiga atrair parceiros privados para que tenhamos rodovias melhores, para que as hidrovias funcionem, para que o espaço aéreo tenha uma utilização mais eficiente, né? O próprio governador conversou comigo que aqui existe uma dificuldade muito grande para você se deslocar de um ponto a outro, aqui sair de Porto Velho e ir para Rio Branco, por exemplo, você tem que ir a Brasília e depois voltar. É uma coisa que não é lógica, assim como os próprios países vizinhos. Então, são esses trabalhos que nós estaremos desenvolvendo. Tá bom? Seguimos com a pergunta do jornalista Paulo Jair Mota, da Record, sobre ação e vigilância na Amazônia. Por favor. Boa tarde, presidente exercício Hamilton Mourão. A minha pergunta seria também na questão da segurança, né? Haja vista que nós temos fronteiras muito grandes na Amazônia e a questão das armas e drogas que entram por estas fronteiras. Efetivamente, qual a ajuda do Conselho? O que o Conselho da Amazônia pode fazer pelos estados da Amazônia nesse sentido? O grande papel do Conselho, né, é fazer as coisas acontecerem. Fazer as coisas acontecerem dentro, não é, de quê? De que haja coordenação e controle dos esforços, tanto do governo federal, e aí uma integração com os esforços dos governos estaduais, que os ministérios se comuniquem eficientemente uns com os outros, porque, muitas vezes, não é, um ministério desconhece totalmente o que o outro está fazendo, e aí há superposição de esforços, não é? Que a gente tenha um trabalho de informação, ou seja, que a gente se comunique melhor com o mundo externo, seja com a própria sociedade brasileira, seja com, não é, os demais países do mundo que têm uma visão um tanto quanto distorcida, às vezes, do que realmente está ocorrendo aqui. E o trabalho de inteligência, não é, abastecendo com dados confiáveis todos aqueles que têm que tomar decisão. Então, esse é o grande pacote do Congresso, do Conselho, perdão. E, em relação especificamente a essa questão da segurança, né, então, isso passa pela a integração dos esforços do Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, né, as polícias estaduais, né, e outros aparatos, né, como a própria Agência Brasileira de Inteligência, né, que podem, então, desenvolver um trabalho que resulte, vamos dizer assim, numa estrutura de combate a esses ilícitos mais eficiente. Eu sempre destaco, né,
que o Brasil é um país que tem quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, com 10 países diferentes. Aí, se a gente fizer uma comparação com os Estados Unidos, que tem um potencial e um poderio enorme, eles só fazem fronteira com 2 países. Um é o Canadá, é zero trauma. O outro é o México, que é uma fronteira do tamanho que nós temos com a Bolívia. E aí tem que construir muro, tem todo o aparato repressivo e passa tudo. Então, não é fácil, não é simples, não é? E aí requer exatamente o quê? Trabalho dos 2 lados da fronteira. Que se há um trabalho de um lado só, não funciona. Tá bom? Encerrando a nossa entrevista coletiva com o senhor vice-presidente, teremos a pergunta da jornalista Natália Figueiredo, do Diário da Amazônia, especificamente sobre narcotráfico e áreas reservadas. Por favor. Boa tarde, presidente. A Amazônia se transformou num verdadeiro quintal do narcotráfico internacional nos últimos anos, com grandes cartéis e facções instalados, principalmente no Amazonas, Acre e Rondônia. O que o governo federal pode fazer para reverter essa situação e evitar a territorialização do crime, como as Farc fizeram na Colômbia? Já comentamos, né, algumas coisas aqui a respeito dessa questão do narcotráfico, né? O narcotráfico é um grande negócio, não é? Eu agora não tenho aqui, não lembro de cabeça assim, a quantidade de recursos que são movimentados, não é? São recursos em espécie, em sua maioria, que depois levam a todas as atividades de lavagem de dinheiro e a circulação desses recursos ilícitos, a criação dos grandes cartéis, né, dessas narcoquadrilhas que, infelizmente, se estabeleceram dentro do território brasileiro. Durante algum tempo, aqui na região da Amazônia, era um tráfico, vamos dizer assim, mais formiguinha, né? Só que, com o aumento da repressão em outros lugares, né, essa turma busca novas rotas, né? E aqui a gente tem que olhar a rota para ir para a Europa e Estados Unidos, ela passa mais por aqui, não é? Porque se você entrar aqui por Rondônia, cair dentro do Rio Madeira, você chega lá na região do Rio Amazonas e vai ganhar o Oceano Atlântico e vai embora, não é? Então, é uma rota isso aí, né? As nossas grandes quadrilhas, hoje, elas buscam o quê? Controlar toda a logística. Não é? É igual um exército. Um exército procura controlar a sua logística. E eles também procuram controlar a sua logística. Quais são as ações que o governo federal vem fazendo hoje? A gente sabe que isso é comandado pelos grandes cabeças das quadrilhas que estão dentro dos presídios, não é? Então, nós viemos movimentando esse pessoal para presídios federais, onde, digamos assim, as condições de cumprimento de pena são mais incisivas, né? E o presídio não se torna uma colônia de férias de marginal, né? De modo que a gente rompa, né, esse contato entre a cabeça pensante e o corpo, né, da quadrilha. Daí ter acontecido, né, no ano que passou, uma redução significativa do número de crimes. Isso é uma, né, das causas dessa redução. A outra, obviamente, foi o trabalho feito por todos os nossos governadores, junto com suas polícias militares, Polícia Civil e Estadual, não é, que agiram de forma mais incisiva, não é, e mais bem coordenada, no sentido de reduzir esse ilícito. Agora, né, o governo tem que aumentar essa sua capacidade, né, do monitoramento das fronteiras. Nós temos um sistema, não é, dentro das Forças Armadas, é um projeto estratégico do Exército, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteira, o CISFRON, que foi colocado inicialmente seu projeto piloto lá na região do Mato Grosso do Sul, que é uma região complicada, e agora a próxima fase é ele se expandir aqui para a Amazônia, acredito que até aqui na 17 Brigada, né, o comandante não está aí, mas já receberam alguma coisa. Agora, esses nossos projetos têm sido prejudicados, obviamente, pela crise fiscal que o Estado vive e pela consequente redução de recursos. E aí entra aquela balança, né, do dilema econômico do canhão ou manteiga, né? Ou nós vamos gastar na saúde, educação e alguns gastos sociais, ou nós vamos investir nas Forças Armadas e Forças Policiais. Então, tem que haver um balanceamento nisso aí. Mas o caminho é esse. Esse é o papel que o governo federal pode fazer. Tá bem? Está encerrada a nossa coletiva com o senhor vice-presidente. Agradecemos a participação dos veículos de comunicação que se fizeram presentes
pelos senhores e senhoras jornalistas. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço pessoalmente aí a todos, muito obrigado pelas perguntas, pela qualidade dessas perguntas, né? Espero ter atendido às expectativas de cada um. Meu fraterno abraço aí a todos. Tá bom?